dia. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia também, pessoal de casa. Que nessa manhã você possa encontrar a paz de Cristo, e eu sei que Ele está ansioso em te dar essa paz. E que essa paz possa encontrar a sua mente, o seu coração, e você possa desfrutar dela. Bom dia, Júlia. Bom dia, professora Thay. Bom dia, escola. Bom dia para você também que está aí em casa, que acordou cedinho só para se encontrar com o Senhor. E agora nós vamos convidar o pessoal de casa e aqui também a Escola de Profetas a fazer uma oração para que esse dia seja iluminado com o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram em nossa vida. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, guie este culto e que tudo que venhamos fazer, Pai, e até mesmo pensar, que seja somente para honrar e glorificar o Teu nome. Cuida, Senhor, das pessoas que estão em casa, também orando conosco neste momento. Que o Senhor estenda a sua mão sobre elas e cuide, Pai, de todas as suas necessidades. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos louvar o Senhor, né? Nós vamos louvar o Senhor com o hino 226. É manhã no coração. E que seja amanhã no nosso coração, que todas as trevas possam ser dissipadas com a palavra do Senhor e o louvor também. E o desejo do Senhor é que haja luz nesse dia, nesse novo dia, na sua vida, e que nós possamos agora louvar o Senhor. Escuridão da noite agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje a luz de multidão.
E quão bom é louvar ao Senhor. Sempre nos dá paz e traz mais calma para a nossa vida, não é verdade, Júlia? Verdade, professora. Mas existe algo que enche meu coração de alegria, e eu creio que o da senhora também, que é entesourar a palavra do Senhor no nosso coração. Todos os versos que nós decoramos aqui na escola são versos importantíssimos. Momentos de dificuldade que às vezes nós passamos em nossa vida, nós podemos nos lembrar desses versos e, além de superarmos as dificuldades, glorificar o nome do Senhor. E nós começamos um novo verso. E eu creio que o pessoal de casa já sabe qual é o verso, mas eu vou falar para que todos nós possamos contar 1, 2, 3 e falarmos juntos. Nós estamos decorando o verso de Atos 2, 4. E no 3, nós vamos falar todo mundo junto para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Amém. E uma forma de sermos cheios do Espírito Santo é estudando a palavra do Senhor, para que tenhamos a ousadia de anunciar essa palavra, assim como o verso diz. Mas o louvor ao Senhor também é muito lindo, né, professora? Porque através do louvor nós podemos agora glorificar o nome do Senhor e também nos enchermos do Espírito Santo. E aqui na escola nós temos alguém muito especial para este momento. E nós convidamos agora esta pessoa. Que o Senhor a use e também abençoe o pessoal de casa. Amém? Olá, bom dia. Bom dia para você que está em casa também. Que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos gratos a Ele por tudo que Ele é. Amém? E não é novidade o que eu vou dizer aqui. A Bíblia Sagrada é um compilado, né, assim, uma biblioteca cheinha de promessas, não é? O Senhor nos faz muitas promessas de vida, de eternidade, e para alcançarmos a eternidade, como nós ouvimos agora, a nossa irmã Tainara falando, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. E aí eu vou fazer um questionamento. Quem está morto pode fazer isso? Não, não é? Mas para quem está vivo, o Senhor faz uma promessa tremenda, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 4. O Senhor nos faz uma promessa, Ele diz assim, ó, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Amém? Então você e eu estamos vivos. O Senhor nos deu este privilégio de acordarmos mais uma manhã e termos a esperança de seguir em frente em busca dEle para alcançarmos a vida eterna. Então vou cantar uma canção que fala que nós cremos em todas as promessas que o Senhor faz para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra. Ele é grande, Ele é fiel. Ele falou para mim e para você que vai voltar. Essa é a maior promessa que nós devemos esperar. Em nome de Jesus.
Bom dia. Vocês creem nas promessas de Deus? Amém. Eu também creio. Bom dia para você de casa. Que bom nós estarmos unidos em mais um momento. Aqui ainda são 5:30 da manhã, não sei que horário é aí, mas creio que você teve que se programar aí no seu tempo para acordar mais cedo, talvez, ou tirar um tempo da sua agenda para estar acompanhando. E isso vai fazer uma grande diferença, não porque a escola de profetas vai transformar sua vida, mas porque quando nós nos unimos em busca a Deus, Deus transforma a nossa vida. Deus transforma a nossa história, o contato com a palavra é significativo na vida de cada um de nós. Que Deus possa nos conduzir, nos abençoar durante este culto. E neste culto nós estamos iniciando um novo livro, um novo material. Ontem nós começamos e lemos aí uma primeira introdução do livro Profetas e Reis e hoje nós lemos o primeiro capítulo deste livro. Nós já passamos por um livro inteiro e por alguns livros da Bíblia em menos de 3 meses. Ainda não encerramos o 3º mês e já tivemos a oportunidade de ler várias coisas. Nós já tivemos a oportunidade de ter encontro com Deus e entender um pouquinho mais das histórias que estão relatadas ali nos primeiros livros da Bíblia. Que privilégio tivemos nós nesse ano. Para você que acompanhou aí o ano bíblico, leu a sua Bíblia direitinho todos os dias, começou o ano da melhor maneira, porque começou buscando a Deus. E você que não teve a mesma oportunidade, vai começar agora, ainda dá tempo porque o ano ainda nem está na metade. Passamos 1/4 do ano aí mais ou menos, e então nós temos bastante dias pela frente para nós buscarmos a Deus, então compensa você começar hoje. Aproveite que nós estamos iniciando um novo livro, para que você leia o livro por completo, capítulo 1 então do livro Profetas e Reis. A nossa referência de leitura hoje foi o livro de 1º Reis, do capítulo 4 ao capítulo 6, juntamente com o 2º Crônicas, capítulo 1, e o 1º capítulo do Profetas e Reis, que tem o título Salomão, onde nós vamos começar a ver então este homem de Deus. E como eu disse no início, se você separou um tempo no dia para buscar a Deus, você começou da maneira certa, nós vamos estudar sobre alguém que também começou da maneira certa. Alguém que se tornou uma bênção nas mãos de Deus, porque colocou a Deus como aquele que iria resolver e fazê-lo dar conta de tamanha responsabilidade. E quando ele sentiu essa dependência de Deus, então, e o buscou de todo o coração, Israel alcançou um nível de reconhecimento, crescimento diante de todas as nações, como não foi igualado em nenhum outro momento da história, nem antes dele, tampouco depois dele, porque o reinado de Salomão foi um marco decisivo ali, foi um brilho na história de Israel, porque esse homem ele decidiu depender de Deus. Ele decidiu fazer de Deus a fonte de sua sabedoria. E nós vamos encontrar hoje no livro, dizendo de que conforme Salomão, ele reinava sobre a jurisdição de Deus, e Israel foi crescendo e foi aumentando a sua influência, essa influência, ela foi usada de maneira correta, porque nos primeiros anos de Salomão, todas as nações ficaram conhecendo da nação de Israel e do Deus que guiava esta nação. Então essa influência que teve Salomão foi uma influência totalmente para o bem, guiando as nações para Deus, fazendo com que as pessoas conhecessem a Deus. Novas pessoas iam sendo incorporadas, iam à fé, iam se convertendo, até o próprio livro falou de conversão, pessoas iam aceitando o mesmo Deus que Israel tinha, devido a essa influência. E quantas vezes nós temos influência também sobre algumas pessoas em determinados momentos, e eu gostaria de te perguntar, será que a influência que você tem, seja ela muito grande ou seja ela pequena, tem levado as pessoas a Deus? Tem feito com que o nome de Deus seja glorificado? Tem feito com que não você seja exaltado, mas Deus seja exaltado pelo que Ele tem feito através de você? Esse deve ser o resultado de nossa influência. Seja ela pequena ou seja ela grande, como a que Salomão tinha. Toda a influência deve ser, então, usada para conduzir as pessoas a Deus.
E dir-se-ia que neste momento que Salomão então reinava e se utilizava de toda essa influência a favor de Deus, dir-se-ia que Israel havia alcançado o propósito pelo qual o povo fora estabelecido. E nós vemos anos antes disso, podemos já vislumbrar anos depois disso e vemos como Israel ele andou distante em alguns momentos do propósito de Deus, entre altos e baixos, mas neste momento em que Salomão reinava, era o momento do orgulho, da prosperidade da nação, da profunda bênção que acompanhavam este povo. E acompanhou porque este jovem, ele decidiu buscar a Deus de todo o coração, entendendo de que se não fosse Deus, ai dele. Se não fosse Deus, como é que ele se manteria diante daquele elevado padrão que Deus colocou, daquele elevado chamado que Deus o dera, para continuar, então, o reinado de seu pai, que havia sido também, de certa forma, um grande sucesso, porque ele tinha sido um homem que buscava a Deus. E ele havia entendido de que para que eles continuassem, então, prosperando, sendo prósperos no reinado, eles deveriam atingir a norma proposta por Deus. Houve um parágrafo que falou justamente isso. Terceiro parágrafo do nosso capítulo 1, parágrafo que inicia assim: Davi sabia, e me chamou muita atenção, Davi sabia que o elevado propósito de Deus para com Israel só se realizaria se dirigentes e quem mais? E povo procurassem com incessante vigilância atingir a norma estabelecida para eles. Então, este propósito de Deus para a vida deles só aconteceria se eles buscassem com empenho atingir a norma. E esse buscassem era da parte dos líderes como da parte do povo. Ambos tinham que atingir a norma. E cada um tinha uma norma talvez conjunta, mas também separada, porque os líderes têm uma norma a atingir e os liderados têm uma norma a atingir. E se ambos atingem a norma, tanto os líderes como os liderados, então o propósito de Deus é executado. Você tem atingido a norma de Deus? Seja você líder, seja você liderado. Como líder, aquilo que está nas suas mãos, você tem atingido a norma? E como liderado, tem você atingido a norma também? Nós temos que atingir a norma em ambos os casos, porque nós nos encontramos nas duas posições. Há coisas que nós lideramos e há coisas em que somos liderados. E se nós deixamos de atingir a norma nesses dois, então o propósito de Deus não se executa. O propósito de Deus não é cumprido. Nós precisamos justamente cumprir, então, o propósito, atingir essa norma para a nossa vida. Abra sua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, onde leremos a respeito da posição que Salomão toma logo no início, então, de seu reinado, e isso que foi o diferencial, o marco, então, da vida de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 2 e verso 3, diz assim: Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Então, quando ele vai até o alto de Gibeão, que estava ali em Jerusalém, pertencia àquela cidade, ele vai para buscar a Deus, e ele reúne então todos os seus oficiais, todos os líderes de família, os líderes de estados, os sábios, todos aqueles que exerceriam alguma influência em seu reino, e ele vai levar essas pessoas para aquilo que faria diferença no reinado e na vida de cada um deles, a presença de Deus, buscar a Deus. Ele
as leva então ao tabernáculo do Senhor para que eles pudessem buscar a Deus e receber de Deus grande orientação, porque Salomão ele havia entendido qual era a sua real condição diante daquele chamado, diante daquele propósito. Talvez se nós pensarmos no chamado de Salomão, nós poderíamos ficar impressionados para o alto propósito que ele foi chamado e podemos até nos alegrar, eita, se eu estivesse no lugar desse jovem. Que oportunidade foi dado a ele ainda tão jovem, sendo colocado como rei de uma nação tão próspera e da nação que Deus guiava. Quantos de nós desejaríamos talvez ocupar tamanha posição? Mas talvez quantos de nós não nos reconheceríamos na mesma situação em que Salomão se reconhecia neste momento? Não foi, o coração dele não estava vibrando pela opulência que iria acompanhar agora, pelo fato de ele se tornar um rei, mas ele estava sentindo a necessidade. Ele precisava sentir o apoio de Deus, porque a obra em que ele estava sendo posto era grande demais para ele carregar. Isso nós encontramos. Olha só o que nós encontramos aqui, a partir do verso 7, quando Deus então aparece a ele e Salomão vai pedir algo a Deus, entendendo a sua condição. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um numeroso povo, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? E Salomão vai se colocar diante dessa posição falando: Senhor, eu ainda sou um menino, eu ainda não sei como entrar, como sair, eu não tenho capacidade de guiar um povo tão grande. Senhor, me dê sabedoria. Me instrua como é que eu vou conduzir, como é que eu vou levar avante esse chamado, este propósito. E esse foi o diferencial para o chamado de Salomão, para o ministério que ele desenvolveu a partir dali. Reconhecer de que era incapaz. Reconhecer que para trabalhar para Deus, a maior necessidade é ser ungido por esse Deus, ser capacitado pelo mesmo Deus que fez o chamado. Quando nós tentamos andar por nossa própria força, por nossa própria capacidade, pode ter certeza que o final da jornada, e nem só o final, mas também o trajeto dela vai ser cheio de fracassos, cheio de derrotas, porque nós não temos capacidade alguma de levar avante a obra de Deus, no menor que seja. Se você tem até então, diante das coisas que foram postas em sua mão por Deus, levado avante essa obra com as tuas próprias forças e a capacidade que você acha que tem, talvez seja a hora de você mudar de concepção e deixar que Deus guie a obra através de você. Que Deus te fortaleça, que Deus te instrua, que Deus te direcione, porque só assim vai dar certo. Nós, quando falamos da obra de Deus, sabemos que há vários ramos de trabalho na obra de Deus e há várias necessidades, pessoas que desenvolvam várias coisas, porém, cada uma dessas coisas deve haver dependência de Deus. Por mais que algumas das atividades para Deus, parece que o que precisa ser aplicado é a capacidade humana, seja a capacidade de direção, a capacidade de fazer alguma coisa, a capacidade de direcionar, a capacidade de gerir alguma coisa. Mesmo que você entenda que tenha um pouco de capacidade, não é por ela que você vai ser vitorioso. É pela capacidade que vem somente de Deus. Só Deus consegue nos fortalecer para fazermos essa obra. Então, quando ele busca a Deus nessa circunstância, entendendo isso, foi um momento em que Salomão ele foi verdadeiramente próspero. Nunca Salomão foi tão rico, tão nobre e tão exaltado, quando diante de Deus ele reconheceu: eu ainda sou como um menino,
eu não tenho capacidade nenhuma para dirigir o povo. Eu não tenho capacidade nenhuma. Nunca ele tinha sido tão rico, tão próspero, tão grande quanto este momento, porque isso é o que nos torna então grande diante do céu, aceitáveis diante de Deus. Nada vai te tornar maior do que servir a Deus de maneira verdadeira. O que te torna grande não são as posses, não são os títulos, não são os diplomas. Nada disso te torna grande. Pode ser usado por Deus se você as tiver? Pode. Mas sem Deus, essas coisas que são grandes para o mundo são reduzidas a nada e podem até servir de atrapalho na obra de Deus. Quer ser grande diante de Deus? Quer exercer uma influência sobre o ministério que está em suas mãos, assim como exerceu Salomão em seus primeiros anos? Busque a Deus. Se reconheça como sendo pequeno demais para levar avante este alto propósito. E sendo assim, então você vai colher as bênçãos e verá os resultados de Deus então agindo em sua vida. Que nós possamos atingir esse alto ideal, assim como Salomão atingiu, entendendo que mesmo ocupando uma alta posição diante de Deus, não era isso que o tornaria favorável a Deus, nem favorável ao povo, e nem que a fé agora se tornaria mais favorável também. Ele dependeria de Deus a todo momento, mesmo que ele ocupasse uma grande posição, porque às vezes nós corremos o risco de achar que porque temos uma posição, ou se nós tivermos tamanha posição, seja na obra de Deus, engajado em alguma coisa, aquela posição vai favorecer a nossa proximidade com Deus. Engano. Ocupar posição na obra de Deus não torna mais fácil o acesso a Deus. A busca ainda deve ser constante. Os assaltos do inimigo ainda são reais e talvez até mais fortes. Então, ocupar uma posição não traz santidade para ninguém. Buscar a Deus traz. E quem ocupa uma posição sem depender de Deus, sem buscar a Deus, achando que só a posição o torna santo, a oposição, o reconhecimento o torna então aceitável diante de Deus, cai num risco de permanecer em uma posição alheio de Deus. E ao fim vai resultar em fracasso também. A posição, ela não traz santidade. E isso que eu acabei de falar foi o que foi dito no parágrafo. Os que ocupam hoje posições e eu gostaria de ler, para que não fosse passado por alto nenhuma das palavras, nenhum do pensamento expresso aqui por Deus. Os que ocupam hoje posições de responsabilidade devem procurar aprender a lição ensinada pela oração de Salomão. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior a responsabilidade que tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior sua necessidade de dependência de Deus. Então, quanto maior a influência que a pessoa tem, maior deve ser a dependência. Deve lembrar-se sempre que com o chamado para o trabalho, vem o chamado para andar circunspectamente perante seus companheiros. Deve ele permanecer ante Deus na atitude de um discípulo. A posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer aos seus mandamentos que o homem se torna verdadeiramente grande. Não caiamos no erro de nos contentarmos somente com a posição ou somente com o reconhecimento. Se a posição e o reconhecimento não for acompanhado de uma verdadeira busca a Deus, ela não está servindo de nada. Nem para você, tampouco para as pessoas que são lideradas por ti. Então nós precisamos, como
missionários de Deus, como chamados por Deus, e creio que você também tenha um chamado por Deus, porque ninguém permanece sem ser chamado. Ninguém permanece esquecido por Deus e que Deus não tenha um propósito. Todos tenham um propósito, sejam eles grandes, como o de Salomão, sejam eles pequenos, como os nossos, por exemplo. Então, todos nós temos uma responsabilidade, nós temos que entender a necessidade que nós temos de Deus. Se nós entendermos isso, então nós o buscaremos e estaremos de fato em uma condição favorável diante de Deus. E quando o líder, quando a pessoa que entende que foi chamada por Deus, então compreende essa carência, essa necessidade, e como o líder busca aquilo que é correto, aquilo que ela realmente precisa, então os resultados virão. E hoje o livro ele veio trazendo exatamente sobre os líderes. Eu acho que a maior parte do capítulo de hoje veio trabalhando sobre a liderança, sobre pessoas que ocupam posição, como Salomão ocupou, e que devem ter a mesma postura que Salomão teve. Quais são as características que nós precisamos ter como líderes na causa de Deus? Encontre aí o parágrafo, que começa por todo o tempo. Por todo o tempo em que permanecer consagrado, o homem a quem Deus dotou com discernimento e habilidade não manifestará anseios por alta posição, nem procurará dirigir ou governar. Então, alguém que foi dotado por Deus com capacidades e foi dada a ele posição, quando é que ele passa, então, a almejar posição? Quando ele perde a consagração. Porque foi isso que o verso disse, que enquanto o homem permanecer consagrado, ele não buscará posição. Ele não vai ter anseio por isso. Ele nem vai ter anseio por dirigir ou de governar. Não, a consagração faz isso. A consagração nos submete a Deus. Um homem que é consagrado a Deus mesmo na posição, permite que Deus dirija, permite que Deus governe e permite que Deus ocupe a maior posição. E nós vamos ser, por esse Deus, guiados e colocados aonde Ele bem quiser. Então, o que faz o diferencial para nós nos mantermos dessa maneira? Consagração. Consagração. Continue a leitura. Necessariamente, os homens precisam assumir responsabilidades. Natural. Deus exige que nós assumimos responsabilidades. Mas em vez de disputar a supremacia, aquele que é verdadeiro líder orará por um coração entendido, a fim de poder discernir entre o bem e o mal. Não há nenhum líder que seja bem-sucedido que não tenha essa capacidade. Se alguém é desprovido dessa capacidade de discernir entre o bem e o mal, não está pronto para ser líder. Não vai exercer uma liderança que vai conduzir os seus liderados a Deus, porque nós estamos constantemente rodeados do bem e do mal, e eles são, por certas maneiras, devido ao mal ser sutil, às vezes nós confundimos as coisas por falta de discernimento, e nós temos que ser então orientados por Deus, para nós conseguirmos como líder discernir entre o que é bem e o que é mal, e conseguir lidar com os nossos liderados de maneira a levá-los sempre para o bem, e não confundir entre os dois. Se alguém então não consegue discernir entre o que é certo e entre o que é errado, entre o que vai resultar em honra a Deus e o que vai desonrá-lo, não está preparado para orientar e liderar alguém. E todos nós que estamos aqui sendo preparados para líderes, você deve buscar isso como aquilo que você mais precisa, sua maior necessidade. Você tem conseguido discernir entre o que é certo e entre o que é errado na vida espiritual? Você consegue discernir com clareza as sutilezas do inimigo? Nem sempre o que é certo e o que é errado está altamente assim visível diante de nós e com clareza a gente consegue observar. Às vezes o engano, às vezes não, né? A maioria das vezes o engano é sutil. E nós temos que ter essa capacidade, se nós queremos trabalhar para Deus. Senão o nosso chamado, nosso propósito pode ser uma derrota, uma falha, um fracasso qualquer. Vamos continuar a leitura? Deixa eu entender aqui. Próximo parágrafo, é a continuação porque diz do mesmo assunto.
a vereda dos homens que estão colocados como líderes não é fácil, mas devem eles ver em cada dificuldade um chamado à oração. Jamais devem deixar de consultar a grande fonte de toda a sabedoria. Fortalecidos e iluminados pelo obreiro mestre, serão capacitados a permanecer firmes contra pecaminosas influências e a discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Aprovarão o que Deus aprova e empenhar-se-ão com todo fervor contra a introdução de princípios errôneos em sua causa. Um líder que é guiado por Deus, ele tem esse discernimento de aprovar aquilo que Deus quer e conseguir reprovar aquilo que Deus não quer. Impedir a entrada de coisas que Deus não aprova. Para isso nós precisamos de discernimento. Sobre isso, então, está posta a grande responsabilidade de um líder. O líder tem esse grande trabalho sob suas mãos, essa grande responsabilidade. Mas o mesmo Deus que prometeu sabedoria a Salomão é o mesmo Deus que promete sabedoria a cada um de nós. Deus não rejeita o pedido de sabedoria de nenhum filho que o faça com coração sincero. E qual foi a resposta de Deus para Salomão? Volta lá para o 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11 em diante. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto do estande de Leão, diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Depois deste momento com Deus, ele assume a liderança dele. Ele passa a ser a reinar. A sua comunidade não cansada e se submeter a Deus, se jogar a Deus, a constante esquecer de Deus. E Salomão, ele viveu isso, recebeu essa resposta favorável de Deus no seu reinado. E mais pomposo, e mais glorioso de todos os reis de Israel. Foi inabalável. Você olha todas as bênçãos, toda a majestade que acompanha esse reino, e você fica assim: realmente, Deus quer o seu povo na terra nesta posição. Mas isso está altamente atrelado à posição do povo e à posição de Deus. Nós temos nos colocado de maneira correta diante de Deus, para que a igreja dele, o nome dele seja levantado neste mundo como um estandarte de exemplo para as outras pessoas, para as outras nações, assim como foi o povo de Israel durante o reinado de Salomão. Nós temos que ocupar uma posição, uma oposição, até porque no início do capítulo veio até citando a respeito do reinado de Israel, do povo de Israel. Dois som. Um, dois. Muito bem. Então, no início do capítulo de hoje, nós vemos o povo, a nação israelita, o reinado de Israel, sendo chamado de a Igreja de Deus na Terra. Qual é a Igreja de Deus na Terra?
hoje em dia, é o seu povo. E nós temos o mesmo privilégio, a mesma oportunidade de exercer influência tão grande como Salomão recebeu e exerceu sobre as pessoas. E que nós possamos buscar de Deus conhecimento para conseguirmos discernir entre o bem e o mal, para ocuparmos a posição que Deus quiser dentro do povo de Deus, seja como líder, seja como liderado, seja com pouca influência, seja com muita influência. Em todos os casos, só há bênção e escapatória se for regido e acompanhado pela bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, as duas posições são um fracasso, tanto de líder quanto a de liderado. Que Deus possa nos fazer bons líderes e bons liderados, sendo regidos por Ele, recebendo a sabedoria que vem do céu. E que nós possamos, a partir do início desse novo livro, aprendendo com a história de Salomão, nos primeiros anos da vida de glória e também depois da derrocada de Salomão e até o restabelecimento dele, com a sequência de reis que vão piorando com o passar do tempo, mas a chegada de reis bons também, que nós possamos aprender com cada uma dessas pessoas que nós vamos estudar durante os próximos dias, a se portar de maneira com confiança em Deus, a se portar de maneira aceitável a Deus, para que a nossa vida não seja também um relato, como foi o relato da vida de Israel. Altos e baixos, decisões erradas, decisões certas, mas que nós possamos seguir numa crescente, numa constante de tomadas de decisões corretas, porque sendo guiado por Deus, é impossível que alguém caia. Nós só caímos se nós deixamos de ser guiados por Ele, se nós deixamos de segui-lo, se nós deixamos de ser seus discípulos, como citou no livro hoje. Nós temos que ser constantemente seguidores de Cristo. E como seguidores, qual deve ser nossa posição? Normalmente, quando alguém segue alguém, é porque o seguidor está atrás de quem ele está seguindo. Quando ele sai de trás e passa à frente, ele deixa de ser seguidor. Que nós nunca venhamos deixar de estar atrás de Cristo, submissos a Cristo. Que jamais nós possamos tomar sobre nós a responsabilidade de dirigir alguma coisa e nem de dirigir a nossa própria vida, a nossa própria história, porque Deus tem uma melhor vida e uma melhor história para cada um de nós, e que nós possamos nos submeter a essa história, a esse plano que Deus tem para nós, ao chamado que Deus tem proposto para nós, que nós possamos ocupar com fidelidade, e que Deus abençoe você. E eu creio que você tem um chamado diante de Deus também, e que, como Salomão, você busque forças em Deus e busque sabedoria nele, para que a sua vida realmente seja acompanhada dos resultados que Deus pretende. Vamos nos ajoelhar neste momento, pedindo que Deus execute isso em nossa vida. Senhor nosso Deus, tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a ascensão de Salomão, o momento em que ele sobe ao trono, e nós podemos ver que este jovem tomou a melhor decisão. Não tinha decisão melhor a ser tomada. Ele foi pelo mais correto, pelo mais certo. Buscou ao Senhor, entendendo: se Deus não me guiar, eu não conseguirei. E que nós possamos sentir isso também. Sentir de que se nós não formos guiados por Ti a cada instante, nós não conseguiremos. Que nós possamos sentir a necessidade de Ti, que nós possamos nos sentir fracos, dependentes, carentes da Sua presença e da sabedoria que vem de Ti. Que o Senhor conduza a nossa vida, que o Senhor nos faça líderes segundo o Seu coração, e também nos faça liderados segundo o Seu coração. Nos torne seguidores, discípulos Teus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe nesse dia e que isso que nós oramos possa ser visto no dia de hoje e na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe você em casa. Tenha um bom dia com a graça de Deus.